Zenilda finalmente descobre a traição de Ferete, bota pra quebrar em cima do atual ex-marido. Revela tudo o que aconteceu para o fofoqueiro de plantão Theo Pereira, que fez participação especial nas últimas semanas. Além disso, se junta a Rogério, que surge no evento de lançamento da nova farmácia da Fundação Ferete e surpreende a todos, mostrando que ainda está vivo. Por outro lado, Leonardo revela a Viviane que sabia que os remédios eram falsos. Dá suas desculpas, explica o motivo de não ter agido contra o pai, mas não convence a farmacêutica, que bota ele pra correr. Mas o auge dos últimos capítulos foi, sem sombra de dúvidas, o nascimento do bebê da Joelle e todo o desenrolar em volta. Lena é ou não é uma boa pessoa? Samira é, sem sombra de dúvidas, a vilã que mais dá medo na novela toda. Joelle segue irritante, escondendo a verdade de todo mundo, mas não supera Raul, que ganha de uma vez por todas definitivamente a antipatia completa do público da novela. Parece que agora Três Graças vai pegar fogo toda semana. E meus amigos, que felicidade, meu Deus do céu, bota aí emoji de comemoração que eu voltei com Três Graças finalmente depois de 3 semanas, 2 ou 3 semanas, eu não sei, eu assisti tanto capítulo de Três Graças pra poder trazer pra vocês, gente. Como vocês sabem, eu me mudei. Esse canal aqui é um pouco mais pessoal, então eu posso falar mais pessoalmente com vocês, né? Eu me mudei. Pode não parecer que mudou de cenário, mas mudou meu cenário, tá? Agora ele tá muito mais organizado. Antigamente, não sei se vocês lembram, mas era uma bagunça completa. Agora tá bonitinho. E eu fiquei sem internet um tempão, então assim, não pude acompanhar a novela do jeito que eu queria, porque, né, os dados do celular a gente tem que dar uma segurada. Mas agora eu voltei, assisti tudo de uma vez. Aí foi momentos catárticos, foi hora de eu perceber que, pô, tem umas incoerências, né? Vocês sabem como é que eu sou com Três Graças, né? Eu amo a novela, mas eu não deixo de apontar os errinhos. Porque tem uma coisa que me pega muito, que é o quê? Eu ficava injuriado quando o pessoal vinha aqui no canal falar bem assim, ai, agora que tá dando no hype falar mal de Vale Tudo, o pessoal se acaba. Como se eu estivesse usufruindo do hype pra falar mal de Vale Tudo. Não, meus amores. De forma alguma. Então assim, eu entendo que tem gente que fica com raiva aqui no vídeo, né? E me xinga e tal, porque eu tô falando mal de Três Graças, mas assim, eu sou imparcial. Eu não surfei no hype de falar mal de Vale Tudo. Eu falei das coisas que realmente pra mim me chamavam a atenção, assim como tem coisas que chamam aqui. Por exemplo, teve um momento essa semana que as notas de dinheiro na mão da Lucélia simplesmente passaram de 100 pra 50 do nada. Um bolo de 100 pra um bolo de 50. Foi um erro de continuidade. Pra mim, inclusive, grotesco, grande. Mas não foi comentado. Ninguém falou nada, assim, foi completamente abafado. Do you get déjà vu? Eu vou falar aqui no canal. Por quê? Porque quando tinha erro de continuidade lá em Vale Tudo, o povo caía matando. Ah, essa novela e tal. E eu nunca falei pra hypar. Eu sempre falei porque eu estou observando. Então assim, já aqui nessa abertura deixando claro pra vocês que... Mas eu amei. De um modo geral, nossa, Três Graças tá deliciosa. Vou me acabar com os últimos acontecimentos aqui comentando com vocês. Zenilda descobrindo a traição, né? Virando a doida lá na Fundação Ferete. Mas principalmente a Joelle, gente. E eu vou falar sobre a contagem de dias da Joelle, é óbvio que eu vou falar pra vocês, porque isso pra mim eu acho que é um dos maiores furos da novela, é isso. Vou comentar, tá? Porque tem gente que acha genial esse lance de vários capítulos, quase uma semana inteira se passar ao longo de um único dia. Eu não acho tão genial assim, porque eu acho que isso fere um pouco a trama no desenrolar, sabe? Eu vou falar mesmo, e é sobre... Tem coisa que não faz sentido por ter se passado poucos dias, entende? Então vamos lá. Meu nome é Arthur Viana e a minha pergunta segue. E aí, tá assistindo a novela? Bom, vamos começar falando de um dos erros da colunista do UOL, que foi pro fato da estátua das Três Graças ainda estar no Ferro Velho. O Casper, essa semana, né, onde teve o lançamento lá da nova farmácia da Fundação Ferete, ele seguiu o Júnior e simplesmente conseguiu entrar numa boa no Ferro Velho. Eu não entendi direito, tá? Por que que o Júnior entrou pra ir no banheiro no Ferro Velho? Vem cá, eu posso usar o banheiro rapidinho? Você não tem banheiro em casa, não, rapaz? E o Joaquim entrou atrás dele e os dois se embrenharam pra dentro do banheiro juntos e ficaram lá de tiração dentro do banheiro. Eu não entendi. Ai, que delícia!
Pra mim foi uma cena que... Ai, gente. Não dá. Não entendi, tá? Ao menos que diga pra mim que ali na onde eles entraram tinha mais coisa, não fez sentido o Joaquim entrar atrás do Júnior. Ah, Júnior, o que você quer usar meu banheiro? Ah, você vai mijar no meu banheiro? Ah, peraí. E aí os dois entraram junto no banheiro. Achei um pouco turma do Didi aqui, tá? E aí o Casper entra, invade na maior tranquilidade, vê o pezinho ali das Três Graças, puxa e fica inebriado. A colunista do UOL deu 0 pro fato da estátua ainda tá lá. Eu acho, pra mim, sinceramente, que a trama da estátua, ela já perdeu um pouco o sentido. Vocês não acham que ela perdeu o sentido? Assim, aquela coisa do que tinha envolto já foi, já marinou tanto que eu acho que já estragou na água, sabe? Já tá estragada, assim, já passou do ponto. Vai ter uma reviravolta, spoiler aqui. Diz que o Paulinho vai não descobrir. Ele vai confrontar a Gerluce, ele vai se dar conta de como tudo aconteceu e vai falar pra Gerluce que já sabia que ela tinha alguma coisa a ver com o roubo da estátua. Diz. E ela vai presa. Gente, pra mim não faz sentido. Agora que o Rogério voltou, a estátua é dele, ele já tá morando na casa. Por que que ele não pega aquela estátua, põe dentro de casa e quando rolar esse falatório de o roubo da estátua, ele diz, mas que roubo? Não teve roubo nenhum. A estátua tá aqui. Ninguém levou a estátua, sabe? Ou ele fala, não foi um roubo. Eu arquitetei. Vamos parar pra pensar. Se a Gerluce chegar na Dona Josefa e falar pra ela, Dona Josefa, foi assim, roubamos a estátua pra poder roubar dinheiro, pra dar remédio de verdade pro pessoal lá. Porque agora você tá sabendo, né? Porque já teve uma reunião lá com o Rogério dentro da casa, já tá todo mundo sabendo. Casa de Farinha, Dona Josefa, é o local onde o Ferete fabrica os remédios falsos. Que os remédios da chacrinha é falso. Explica pra Dona Josefa o que foi que aconteceu. E fala, você nunca correu perigo. Eu sei, aquele dia foi tenso pra você. Mas pra mim tava sob controle e nada ia acontecer com você. Tudo bem, se na hora da gente dar o depoimento pra polícia, você dizer que em momento nenhum pareceu um assalto, que pareceu mesmo uma retirada da estátua aqui de dentro, a Dona Josefa chega e fala bem assim, não foi um assalto, foi uma retirada da estátua. A gente acompanhou eles até um certo período lá e depois eles deixaram a gente porque o Rogério não queria que a gente soubesse que era ele que tava retirando. Mas a gente sabia que estavam retirando a estátua de lá de dentro. Mas a estátua é dele. Então, assim, não houve roubo, né? O babado é esse. Vamos aos fatos. Teve roubo? Não teve. A estátua tá aqui. Então, assim, pra mim, esse lance, essa história da estátua, vai ser dar asas à imaginação, sabe? Deixar, assim, como diria a Glória Pérez, asas à imaginação, deixar a gente crer que tá beleza, ok. Ela vai ser presa porque ela fez isso. No final das contas, ela tem que pagar de alguma forma. Assim, né? Provavelmente vai ser por conta disso. Vai ser por causa disso? Eu acho que sim. É porque ela tem que pagar por ela ter roubado. Porque se a gente for levar em consideração, de fato, como tá a novela no atual momento, não teve assalto. Nunca teve assalto. Tá tudo certo com as Três Graças. Ou eu tô doido? Aí a gente passou a semana toda, gente, uma coisa que eu tenho que comentar, com o Casper tendo o flashback da estátua. Gente, ele teve tanto flashback que eu falei... Teve uma hora que eu falei, não é possível. Isso aí é a barriga da Joelle. É pra poder dar tempo do episódio. Porque assim, não fazia mais sentido. Eu não sei também se foi por conta de eu ter assistido tudo junto. Porque também tem esse problema, né? Novela, eu acho que novela não é feita pra maratonar. Eu acho que novela é feita pra você assistir um dia, depois esperar o próximo capítulo, depois esperar o próximo. Esse lance de você maratonar, aí tem que ser tipo as feitas pela HBO, que solta de 5 em 5 capítulos. Agora Dona B já tá um grande sucesso. Teve Beleza Fatal. Que aí são novelas feitas pra maratona, né? Ninguém vai dar play em um capítulo, o capítulo terminar com tudo e você falar, não, mas amanhã só que eu dou play. Muito difícil as pessoas fazerem isso. Deve ter gente que faz, claro, mas é muito difícil. Agora, a novela de TV, ela não é feita pra maratonar, porque, juro pra vocês, colocando todos os capítulos um atrás do outro, teve muita coisa deliciosa, maravilhosa, porque a gente vai embora e a gente se acaba. Mas teve coisa que eu falei assim, gente, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O Casper tendo os devaneios dele, a lembrança dele, os flashbacks dele vendo a estátua, eu não aguentava mais. A falação dele sozinho. Oi, como falou sozinho. Minha Nossa Senhora, como ele falou sozinho essas semanas agora que se passou. Já a hora que eu falava, não, ninguém vai pegar esse homem falando sozinho no meio da rua, tudo, não dá. E aí assim, ele viu a estátua, não falou nada pra ninguém. Eu não sei que tanto essas pessoas guardam segredos nessa novela. Eu acho que o nome da novela não devia ser Três Graças, devia ser Segredos. Porque o Casper não contou nada da estátua pra ninguém. Eu não sei porque a Meg
e o Júnior não contaram pra ninguém que a Lucélia tá namorando com o Bagdá. A Joelle segue, isso a gente vai comentar, né? Não contando pra ninguém sobre o bebê, a Samira já foi. Eu vou comentar sobre isso. Mas assim, todo mundo cheio de segredo, o tempo todo. Todo mundo o tempo todo escondendo coisa dos outros. Eu não entendo isso. E a máscara? Comentei algumas semanas atrás, né? Não faz sentido ele manter, o Joaquim manter a cortina da Arminda ali escondida. Aí eu falei bem assim, bom, o macacão, as máscaras, é claro que eles queimaram, né? Que eles acabaram com tudo aquilo. O Casper não encontra a máscara do... Ai, meu Deus do céu, não é possível. Bom, a Zenilda descobriu a traição, né? Finalmente aconteceu esse momento catártico. E aí a gente fica pensando, será que foi tão catártico quando a gente esperava? Foi muito bom, claro. Eu acho que o desenrolar disso tudo foi muito mais divertido. O babado é que os momentos em que a gente tinha esse auge do pensamento do meu Deus, quando a Zenilda descobrir, era quando ela tava muito cega pelo Ferete, né? Quando ela tava muito apaixonada. Eu acho que conforme os capítulos foram andando, não deu pra segurar a Zenilda bobinha, né? A Zenilda, ela ia ter que começar a acordar. Então, nesse momento que ela pega o Ferete com a Arminda, nem transando com o Ferete ela tava mais, né? Nem assim, nem esposa ela tava. Ela já tava de saco cheio do Ferete, praticamente. Zenilda, é impressão minha ou você tá me evitando? Então, quando ela pega os dois, não foi um momento talvez tão catártico quando a gente esperava, mas foi bom, porque ela deu uma surra na Arminda. Eu bati na Arminda até ela ir embora. Que meu pai. Bati também no seu pai. Bati. Depois ele ficou engasgando, que é isso que seu pai sabe fazer. Eu continuo tendo meus pareceres com a Arminda. Sempre reforço que eu amo completamente a Grazi Massafera. Ela tá arrasando em Dona Beija. Eu não assisti, mas eu tô vendo os comentários. Tá todo mundo falando que ela tá fantástica em Dona Beija. Adoro ela. Acho que ela é maravilhosa, mas a escrita da vilã dela não me ganha. Ela não me dá ódio, sabe? Ela não chega a me dar um sentimento de, sei lá, de impunidade, de ódio, de... Sabe aquela coisa que a gente fica em torno da vilã? Tipo, que a gente tem em torno da Lucélia. Que a Lucélia também... Eu acho que todas as vilãs aqui, elas estão muito descaradas, sabe? Elas não estão mais... Que a Lucélia, no começo, ela dava muito ódio. Eu não vejo mais o pessoal falando que tá com ódio da Lucélia, porque a Lucélia não tá mais escondendo que ela é vilã. Ela faz na cara, ela fala na cara, ela debocha na cara. Então, tipo, ela não dá mais raiva como ela dava antigamente, porque a gente tem muito ódio da cínica, né? Não tem nada agradável pra falar, não fala nada. Mesmo, tio. Ai, gente, eu vou dar uma volta, tá? Em compensação, a Samira dá medo. A Samira continua dando medo. Sempre falei que a Samira, pra mim, é a number one aqui na novela. Ela me dá muito medo desde sempre. E eu amei abrir o X e ver o pessoal falando, olha, gente, posso falar uma coisa? A Samira me dá medo. Que eu pensei, eu também. A Samira me dá medo. Mas vamos lá. A Zenilda pegou, deu uma surra, finalmente, na Arminda, né? Tinha gente que tava esperando pra ver a Arminda apanhar. Eu adoro ver vilão apanhar. Eu acho que é uma das coisas mais legais da novela. E aí ela começou com o processo, né, de separação do Ferete e tal. Adorei. Aí apareceu o Theo Pereira, né? Todo mundo já tava sendo esperado, né? O Paulo Betti revivendo esse personagem dele. E aí ele trouxe uma coisa que eu comentei nos vídeos atrás, que é bordão. Lembra que eu falei que se fosse nos anos 2000, ali até 2010, 2013, provavelmente esse núcleo de humor, ele teria um bordão, né? O núcleo da Chica, do Célio, que inclusive a Chica, né? Oh, meu Deus do céu, saiu pra poder encontrar o Célio e acabou o núcleo de humor praticamente, né? Ficou só a Alaide e o Rivaldo e o filho deles e acabou. Mas é isso, né? Nossa, eu adoro a atriz que faz a Chica. Adorava ela em Vale Tudo, né? Já falei várias vezes que ela era a melhor amiga da Raquel Scioli nos primeiros episódios. Eu queria muito que ela tivesse mais participação em Vale Tudo, porque eu adoro aquela atriz, eu acho ela super carismática, mas infelizmente caiu nessa bomba, né? Mas se fosse lá nos anos 2000, aquele núcleo teria um bordão, alguma coisa. Quem deixou claro que nos anos 2000 tinha muito bordão? O Theo Pereira, porque toda hora ele fala cruzes, cruzes. Isso aí foi meio que um bordão dele, né? E o pessoal na rua falava, na época, cruzes, cruzes. Cruzes. Babado fortíssimo, hein, querido? E toda hora ele repetia, né? Então, assim, é a prova de que sim, nos anos 2000 era muito normal esse personagem que tivesse uma característica um pouco mais humorística ter um bordão e provavelmente ia pegar super. E aí a Zenilda fala pra ele posta tudo, né? Com um bordão também. Sendo assim, publique-se.
E além disso, descobriu sobre os remédios falsos, né? A minha amiga, a Joyce, que às vezes eu trago o comentário dela, porque ela me manda mensagem, às vezes pra falar sobre o que ela tá achando da novela, ela falou que achou a Zenilda um pouco apática, parece assim. Ela falou que ela esperava mais emoção da Zenilda quando ela descobrisse tudo isso, descobrisse o ferete, descobrisse os remédios, e parece que ela não teve tanto, ela não foi tão explosiva, sabe? Ela não foi tão assim, de ficar de pé, de respirar, de pedir pra sair, de pedir pra pensar naquilo, não. Ela meio que foi só aceitando aquilo tudo, né? A Xênica falando lá com o Zé Maria pra ela sobre os remédios falsos e tal, sobre o marido dela, perguntando se ela vai até... E ela falou, não, eu vou até o fim pra poder acabar, mesmo que tenha que ir contra o meu marido, né? Isso foi antes dela descobrir a traição. Depois que ela descobriu, pior ainda. E aí, ela teve uma conversa com o Rogério, antes do Rogério se manifestar, aparecer lá no evento da Chacrinha. Eu adorei o evento da Chacrinha, durou dias e dias, e o pessoal reclamando, falando, gente, esse pessoal não troca de roupa, porque, né, dias e dias. E aí foi que falaram, não, todos esses dias se passaram durante uma tarde apenas, dentro da chacrinha, dentro do evento ali, do lançamento, né? E aí, na hora, eu comento com vocês se faz sentido ou se não faz sentido. Mas vamos lá. O fato é que ela conversou com o Rogério e o Rogério finalmente soltou, né? Falou sobre a explosão novamente. E eu pensei, agora ele vai explicar, porque ele explicou por que se chama Fundação Ferete. Na verdade, era a Fundação Dantas e Ferete. Por isso eu criei essa fundação, que se chamava Dantas Ferete. E o Ferete tirou o Dantas, deixou só o Ferete mesmo. Beleza, ótimo. Mas aí ele foi explicar sobre a explosão e falou simplesmente que ele sobreviveu, que ele conseguiu sair da tentativa de homicídio. E pra mim é um furo ainda. Não explicou como que ele saiu sem queimadura, sabe? Eu acho que o Rogério devia sair queimado, arranhado, todo mesmo, sabe? Ele ter saído completamente ileso, pra mim é muito esquisito. A lancha explodiu e ele tava preso dentro da lancha. Gente, explosão, a potência, né, a força de uma explosão, ela joga você contra, seja lá o que for, e o Rogério não tinha onde sair ali, então ele seria arremessado contra as paredes, os vidros ali da lancha. Teria que ter acontecido alguma coisa assim. Não foi explicado ainda, e eu acho que os autores deveriam só deixar a imaginação deles voar, entendeu? E lançar aqui pra gente que, sei lá, tinha um buraco, tinha alguma coisa que ele se enfiou debaixo, uma caixa de metal que ele entrou e se libertou na hora que a caixa afundou, se libertou da caixa e tal. Alguma coisa assim, porque não faz sentido, tá? E continua não fazendo sentido. Ele simplesmente falou que ele só sobreviveu. Acho que isso é um pouco jogado. E aí, já falando sobre o Rogério, ele foi na delegacia com a Gerluce, né? Porque o Paulinho colocou a Gerluce contra a parede, falou, você tá mentindo pra mim e tal, eu vi você com o Rogério. Ele foi e explicou que ela não falou nada porque ele pediu pra ela não falar nada. Ficou meio assim. Mas a minha questão com o Rogério é a seguinte, ele voltou. E agora? Ele já foi ver a papelada dele, porque assim, ele tava morto. Agora ele tá vivo de novo? Ele já foi ver tudo? RG, CPF, certidão de óbito? Ou ele continua morto? Porque eu não entendi, ele foi na delegacia e não deu em nada. Sabe, tipo, a delegacia não teria que, tipo assim, não, peraí, você tá morto há 5 anos, só um segundo, você não vai sair da delegacia do jeito que você entrou. A gente vai precisar ver tudo isso, né? Aí falaram, vamos reabrir o inquérito. Mas não teria que acontecer alguma coisa com ele? Ele já tá podendo mexer no dinheiro dele? Ele já é o Rogério Dantas vivo de novo? Eu não entendi direito isso. Se livrar de um crime, você precisou cometer outros crimes. Falsidade ideológica, por exemplo. Para se hospedar naquele flat, o senhor teve que usar uma identidade falsa. Sem falar no dinheiro que você movimentou todos esses anos, que foi dado como morto. E aí tem uma coisa também que pra mim é, sei lá se é um furo, se não é, mas assim, aí decidam vocês. Eles estão falando, né, o Rogério falou, eu não sei aonde que é a nova fábrica de farinha. Ele ficou falando nessa semana. Só que já descobriram porque o Leonardo levou a Viviane, né? Vamos comentar a seguir. Mas, gente, como que o Rogério, que tá há 5 anos, sabia de tudo que se passava dentro da mansão, sabia de tudo que se passava na chacrinha com a Gerluce, de tudo que se passava com o filho dele, sabia de tudo, de tudo. Como que ele não sabia onde era a fábrica de farinha, a nova? Se ele tá há anos espionando o Ferete, achei um furo. Sendo que, no começo da novela, o próprio Misael sabia onde era a fábrica de farinha, porque lá no começo da novela, o Misael pichou o muro da fábrica de farinha chamando o Ferete de assassino. Então assim, o Misael sabia onde era a fábrica de farinha. Como que o Rogério, o Rogério que tá sendo montado, né, que tá sendo visto como não sabia? Eu achei isso meio furo. Você sabe que se eu quiser, eu descubro o que tá acontecendo.
sabe? Achei isso meio... Mas é claro, barriga da Joelle pra poder desenvolver muito mais coisas, porque não dá pra ele só sair dali e ir na fábrica de farinha, até porque precisava dar tempo do Ferretti fazer o que ele fez, né? Desocupar a fábrica de farinha, tirar todo mundo de lá e tal. É fábrica de farinha. Alguns falam fábrica de farinha, alguns casa de farinha, tá? Mas é da farinha, né? Teria que dar tempo. Mas assim, ele não ter ido, fotografado, acho meio... Há anos que ele tá pretendendo a volta dele, eu já falei pra vocês. Pra mim, tem que se justificar esses anos todos quieto, deixando o povo morrer, fazendo tudo. Tem que se justificar. Por enquanto, não se justificou e ainda, pra mim, piorou essa situação dele falar que ele nem sabia onde que era a fábrica de farinha. Nota fria de medicamento, em transações espúrias, até fábrica de remédio de farinha. Vocês montaram juntos? E quanto ao lançamento da nova Fundação Ferretti, da nova farmácia, um lançamento gigantesco, vários e vários dias se passando ao longo desse lançamento. Muitas apresentações, gente, apresentações que duravam horas. Horas e horas e horas. E aí, assim, teve gente que defendeu, falando assim, um dia tem 24 horas, a novela tem 50 minutos. Mas o tempo corre diferente, tá, gente? Quando a gente tá falando de sétima arte, de cinema, novela, série, o tempo corre diferente lá dentro. Sabe por quê? Porque você pode colocar um personagem no escritório dele e na próxima cena colocar ele na casa dele. Só que entre o escritório dele e a casa dele, existe um percurso de pelo menos 50 minutos, vamos colocar assim. Se a gente for levar em conta que um episódio de uma novela tem 50 minutos e o dia tem 24 horas, a gente tem que pensar que esse tempo de 50 minutos tem que estar sendo colocado ali. Ou seja, se ele saiu 5h30, ele saiu no entardecer. Ele tem que chegar em casa à noite. Por mais que a cena corte dele do escritório e bote ele em casa em seguida, colocando a chave em cima da mesa. Ele tem que sair de tarde e chegar à noite. Então, não. Essa desculpa de o dia tem 24 horas, o capítulo tem 50 minutos, isso aí não faz sentido. Quando a gente para pra pensar nesse dia em questão, que a Zenilda... Porque começou com a Zenilda pegando eles no flagra, né? Começou com a Arminda chegando lá na Fundação Ferretti, conversando com o Ferretti, a Zenilda saindo pra ir lá numa audiência, não indo pra audiência, comendo com a Xênica, não entendi se ela tava almoçando ou não, entende? Voltando pra casa, pegando o Ferretti, e aí é meio doido, porque quando a gente começa a pensar no tempo de trajeto, as coisas já começam a não bater direito. E aí nesse mesmo dia que aconteceu tudo isso, ela dá o depoimento pro Theo, ela vai pro hotel do Rogério, ela escuta toda a história do Rogério enquanto o evento da Chacrinha tá acontecendo, e aí o pessoal chega no evento da Chacrinha, tempo de percurso, o evento rola, aí tem o tempo do hotel do Rogério até a Chacrinha, tudo. Se a gente for colocar tudo isso nas minhas contas, e eu fico fazendo essas contas, tá? Não, meus amigos, não daria tempo de tudo isso acontecer ao longo de uma tarde. Não daria. Já a gente vai cortar a fita. Isso, você tem que chegar um pouco antes. É exatamente isso. Mas é novela e, como eu disse, tem gente que acha que, putz, incrível isso de vários capítulos se passarem ao longo de uma tarde só. Mas, como eu disse, eu acho que isso, às vezes, danifica um pouco a obra se a gente analisa. E eu só tô aqui analisando ainda Três Graças porque, realmente, vocês me lotaram de mensagem lá no Instagram, principalmente, cadê Três Graças? Até nos meus outros vídeos o pessoal comentava, cadê Três Graças? Então eu falei assim, pô, o pessoal gosta que eu trago. Porque eu trago análise mesmo, sabe? E aí a gente vai ver os efeitos disso na gravidez da Joelle. Mas, segura aí. Beleza, foi o evento, o Rogério apareceu nesse evento, mostrou que tá vivo, todo mundo viu ele vivo, pessoal. Eu não entendo também por que o Rogério tá se vestindo desse jeito. Por que ele ainda não tá parecendo o empresário que ele é. Ele continua com essas roupas meio largas, com essa barba meio, parece que por fazer, esse cabelo meio desgrenhado. Eu não tô entendendo isso, tá? Que eu acho que o Rogério já devia estar assim nu, mas aí quando mostrou o flashback dele também, que eu me lembro no flashback dele, ele também tava meio desgrenado. É o estilo dele, né? Eu acho que é o estilo do Rogério. O estilo dele não me ganha muito não, tá? Eu preferia que ele fosse um pouco mais classudo, assim, colocasse umas roupas um pouco mais classudas. Mas tudo bem. É o estilo dele, beleza, a gente segue. O estilo dela é muito parecido com o meu. Casual chique. Aí o Ferretti toma um tiro. Ai, gente, o Misael. Vamos comentar do Misael? Pelo amor... O Misael passou 4 dias apontando a arma pro Ferretti, falando: hoje você morre, hoje é seu fim, hoje acabou pra você. 4 dias, eu não aguentava mais. E o pior, ele fez o Olavinho Sniper, meu Deus. O Misael fez o Olavinho Sniper, gente. Ele falou: bora ver se eu ainda tiro bem.
igual no tempo que eu era soldado. Vamos ver se meu tempo no exército lá de fuzileiro naval, sei lá, valeu de alguma coisa, se eu ainda sei atirar, porque ia ter que justificar, né? O Misael, com uma arminha, pim, atirar no ferete lá do outro lado e acertar ainda a orelha dele, que conseguiu acertar a orelha dele, mas queria acertar a cabeça, não acertar a orelha dele. Como? Misael? Ai, justificaram. Ai, como eu não queria um Olavinho Sniper. Agora temos o Misael fuzileiro. Meu Deus do céu, não é possível uma coisa dessa. Achei o ícone, achei maravilhoso. Misael, não! Kalel, não! Ele atira no ferete, aí toda aquela ladainha, né? Ferete cai, pá. O José Maria é que faz o curativo dele, aí o Rogério, uma coisa assim, parabéns, você é um ótimo médico, volte a trabalhar aqui na chacrinha, tá admitido de novo, sei lá, né? Sei lá se vale dessa forma, tudo bem, então não sei. E o Misael junto com a Consuelo, mas aí a Consuelo foi solta. Teve um lance lá com o Gilmar, que eu acho o Gilmar um gostoso, eu acho o Amaury Soares um gostoso, ai, pra mim ele tinha que estar na novela sempre, só pra ficar olhando pra cara dele, eu acho ele maravilhoso. E aí um lance dele, né, com a Consuelo, não entendi direito, aí o Misael beija ela pra poder disfarçar, ele leva a arma, beleza, show. Aí tem uma coisa que a gente tem que comentar da Consuelo rapidamente. Um dos motivos pelos quais ela foi liberta, porque ela estava com 100 mil reais na bolsa, né? Um dos motivos pelo qual ela foi liberta foi porque vamos observar a Consuelo, os passos da Consuelo. Então, quando o Dr. Ferretti mandou soltar a moça e ficar na cola, uma hora ela vai acabar dando mole e nos levar aos cúmplices dela. Gente, não estão observando nada, né? Não estão observando nada, porque ela continua se encontrando com todo mundo ali dentro do Ferro Velho, ela continua indo lá, aparecendo, e as Três Graças lá, e não tá acontecendo nada. Ninguém tá seguindo a Consuelo pra ver quem que é o bando dela, porque a ideia era essa. Vamos largar ela, porque agora a gente vai observar os passos dela. Não tem ninguém observando passo nenhum dela. Será que vem aí a observação dos passos, ou será que isso aí foi só jogado? Porque, gente, pelo amor de Deus, a mulher foi encontrada com 100 mil reais, dos quais ela não sabe declarar, ela não sabe dizer de onde veio. Assim, não sei se é um furo ou se não é, mas tem que ficar de olho na Consuelo, né? E aí, depois disso, a Arminda volta pra casa e é expulsa da própria casa pelo Rogério, né? Que fala que a casa é dele. E vai morar com o Ferete. E, gente, maravilhoso, porque é isso, assim, todo mundo sabia, né? Que enquanto ela fosse amante do Ferete, é muito excitante. Mas mulher do Ferete, todos os dias olhando pra cara dela, dormindo com ela na mesma cama, eu tô achando o máximo essa treta deles, o fato do Ferete não tá conseguindo, não tá tendo vontade, né, de transar com a Arminda, e ela zoando ele o tempo todo. Tem uma cena dela xingando ele, ela sobe as escadas reclamando, ela vai reclamando de lá de baixo até lá em cima, reclamando dele, que ele não consegue nem dar uma dura mais num funcionário. Esse Ferete aí ela não conhece mais. Quer coisar mais comigo? Não sabe agora coisar... Chega pra lá uma funcionária? Tô achando isso um máximo, assim, eu me divirto com esse lance da Arminda tá acabando com o Ferete tá percebendo que, tipo, que loucura que eu fiz. E eu gostei, porque ele deixou claro porque ele não deu um chega pra lá na Arminda ainda. Ele falou pro Leonardo, ela sabe demais, ela é minha sócia, ela sabe demais. Quando uma pessoa sabe demais no tanto que a Arminda sabe, a gente não pode só simplesmente dar um pé na bunda da pessoa. Dispensa logo ela. Não é simples assim, não. A Arminda sabe demais, sabe dos negócios. Que a Arminda é perigosa. O Ferete é perigoso, a Arminda é perigosa. E é por isso que, tendo dois vilões tão próximos assim, nessa seara, pra mim, ali já plantou o quê? Um dos dois vai morrer. E segundo, dizem, é o Ferete, né? O Ferete vai ser assassinado. E, meu Deus, quem matou o Ferete? Quem matou o Santiago Ferete? Vai ter aí esse grande mistério na novela. O que eu acho um máximo. Acharia um máximo também quem matou a Arminda, porque todo mundo é desconfiado do Ferete, né? Tem um monte de gente ali que poderia ter matado a Arminda, assim. Mas também tem um monte de... Na verdade, assim, as mesmas pessoas que poderiam matar a Arminda também poderiam matar o Ferete, né? Então, tá tudo certo. Mas é isso. Os dois, tá na cara. Depois que o Ferete falou ainda essa semana que não dá pra simplesmente se livrar da Arminda porque ela sabe demais, né? Ela é sócia dele, sabe demais. É assim, pra se livrar, só matando. Um dos dois vai morrer. Isso é claro. Eu já adorei. Bom, e o Leonardo e a Viviane? O Leonardo contou pra Viviane que ele já sabia já do esquema dos remédios falsos. E aí me dá um negócio, porque é aquilo que eu falei. A Viviane encarou ele como sendo um vilãozão, tanto quanto o pai dele. E tá errada? Pra mim, ela não tá nada errada. Pra mim, é isso, sabe? Eu tava torcendo pelo romance dos dois, era muito ambíguo pra mim a situação, sabe? Porque ao mesmo tempo que, porra, da hora o romance dos dois, por outro lado, não! Ele sabe! E ela deixou claro, tudo por causa do dinheiro. Aí, assim, o que a novela tá querendo colocar pra gente, né? O que a trama tá querendo colocar pra gente é que não era por causa do dinheiro.
era por causa do pai dele. Ele tem medo do Ferretti, ele tem medo do pai dele, ele tem medo das ações do pai dele. Então assim, eu acho que é uma coisa que a novela vai construir pra poder passar um pano pra gente, pro Leonardo não ter agido logo de cara, sabe? Tipo, é o meu pai, é esse cara horroroso, sabe? E tipo, não consegui. A Lorena conseguiu, bateu de frente, a minha mãe também. Eu não consegui, cara. Eu não consegui, sei lá. Expectativa em cima dele, né? Muita coisa em cima dele. Passo o pano? Não passo. Mas é o que a novela vai colocar. É o que a novela já tá colocando. Que a questão não era o dinheiro, era o pai dele. E, aparentemente, a Viviane, ela vai ficar com o Angélico, né? O Angélico já deu umas entradas nela, perguntou se ela tava bem e tal. E parece que ela vai ficar mesmo com o Angélico e não com o Leonardo. E eu quero ver o Leonardo, afinal de contas. A mãe dele vai botar ele contra a parede e vai falar, e aí, você vai ficar contra o seu pai ou comigo? Né? E no fim das contas, talvez, quiçá, ele se torne meio que um espião lá dentro também, não sei. Eu acho que, assim, é super plausível o Ferretti fazer alguma coisa contra o filho dele, porque eu acho que, eu não sei também, né, porque o Ferretti, ele tem muito coisa da família. Ver ele na casa ali, sozinha, e a casa que já tá mexida, a Arminda já mexeu nos móveis ali, dá pra ver que ele gostava daquilo. Pra ele, era uma extensão do sucesso dele, era a esposa, o troféu, os filhos. Então, isso, eu gosto dessa construção do Ferretti. Ao mesmo tempo que eu também acho que ele seria capaz de matar o próprio filho. Eu acho que ele seria, não sei. Vamos esperar pra ver, né, o que é que ele vai fazer. Mas, o Leonardo contou pra Viviane, foi uma cena super emocional, eu gostei. O Pedro Novaes, ele tá arrasando, assim. Ele doido. Tem uma hora que ele coloca, assim, o paletó na cabeça, assim. E, cara, isso a ação dele é muito genuína, assim. Ele tá fantástico. Ele devia... Eu não sei. Ele já ganhou 10 da colunista? Eu acho que ele deveria ganhar 10 da colunista do UOL. Porque é muito boa. As reações dele é de um garoto mesmo. Garoto mimado. Que nem sabe como é que é a vida... Tipo, esse lance dele colocar um negócio aqui pra mim foi muito autêntico. Foi muito incrível. E ele tá arrasando. Eu adorei as cenas dele. Adorei quando ele achou assim... Eu vou consertar tudo isso. Eu vou mostrar tudo pra ela. Entendeu? Vou levar ela na fábrica de farinha. Levou ela. E mostrou. E ela quebrou todo lá. E é claro que tinha câmera. Então o pai dele viu. Aí o pai dele teve todo um acesso. Vamos ver como é que vai se desenrolar isso, né? Mas eu já sei que base do motivo dele agir contra o pai dele vai ser porque ele vai saber que o pai dele tá planejando algo contra a farmacêutica. Porque é claro, né? O Ferretti, ele é um cachorro mesmo, né? Ele vai tentar botar a culpa em todo mundo, ele vai tentar incriminar todo mundo, menos ele. E é óbvio que a farmacêutica vai junto, então ele vai tentar fazer alguma coisa contra a Viviane e o Leonardo vai fazer alguma coisa a respeito disso, o que é muito legal. Pelo amor de Deus, né, Leonardo? Pelo amor de Deus. Então, amei nesse sentido. E gostei da cena deles. E vamos ver como é que vai se desenrolar, né? Achei bacana tudo isso. E achei bacana que a Viviane viu dessa mesma forma, né? Viu ele como um cachorro. Pô, as pessoas estavam morrendo. E você tava de boa. Como assim? Rolou o atentado, né? O assalto do Casper e do João Rubens, orquestrado pela Lucélia. O que foi muito legal. Um spoiler, tá, gente? Acho que todo mundo já leu isso, né? Mas a Lucélia, aparentemente, ela vai ter uma coisa meio Suzane Richthofen, né? Ela matou... Lembra que eu falei que tava muito esquisito? Lá no começo eu falei, tá tão esquisita essa menina. A mãe morreu, depois o pai morreu e ela veio morar com os tios. Eu achava que ela ia matar os tios dela. Pois é, aparentemente ela matou os pais pra vir morar com os tios que são ricos, pra tentar morder a fortuna deles. Acho interessantíssimo essa coisa. E parece que quando ela falar pro Bagdá isso, o Bagdá vai pular fora. Porque ele vai falar, pô, ela matou os pais. Ela matou a sangue frio, pai e a mãe, por causa de dinheiro. Tá doido. E aí, aparentemente, ela vai se unir ao Vandilson pra poder derrubar o Bagdá. Eu tô achando o máximo. Essa trama, Lucélia, Bagdá, Vandilson. O Vandilson, né, que já viu a fraqueza do Bagdá depois da morte do Jorginho, né, que a gente vai comentar também. Mostrando, né, o sorriso do Coringa, que todo mundo ficou falando que ele parecia o Coringa, E agora eles estão explorando isso. O bom, né, de uma obra aberta, né, da novela ser uma obra aberta é isso. Dependendo de como a coisa viraliza, né, no X, os autores vão lá e adaptam isso, ou os próprios personagens, né, os próprios atores adaptam de alguma forma. E ele fazendo o sorriso do Coringa foi o máximo. Ali pra mim, eu tô amando essa trama. Eu quero muito ver como vai se desenrolar isso aqui, que eu acho que vai ser interessante mesmo. Mas o assalto, ele foi bobo, né? Vocês acharam? Eu achei que ia ter um desenrolar, um negócio todo doido. Foi muito legal, foi tenso, né? Porque a Juquinha tava lá na hora do assalto, ela queria agir, a Lucélia não queria que ela agisse, não queria envolver a polícia. Pra mim, ficou muito na cara que a Lucélia, pô, eu tô achando impressionante que ninguém ainda deu uma chamada
semana, a gente entra semana e sai semana. Eu tô tipo assim, não faz sentido vocês não terem dado uma chamada nessa menina, não ter expulsado essa menina de casa. E ela é perigosa, né? A Lucélia tá começando a me dar medo, tá? Igual a Samira. Tá babado. Mas é isso. Achei que o assalto não foi tão como poderia ter sido. Vocês esperavam mais do assalto também? Eu esperava um pouco mais. E vamos pro creme de la creme das últimas semanas, né? O nascimento do bebê da Joelle. Primeiro, a gente tem que começar falando que, gente, sim, quem me segue no Instagram sabe que eu postei, né? Que eu contei. E passaram-se exatos, desde que ela fez o primeiro ultrassom dela, o primeiro, porque a Lena levou ela pra fazer pra saber o sexo do bebê, lembra? A mulher falou, você está de 5 meses. Sabe quantos dias se passou? Daquele dia, dentro da novela, até o dia que a Joelle falou que tava de 8 meses. E eu já tô de 8 meses. Sério? Eu também. 14 dias se passaram. 14 dias. Se vocês forem contar, se vocês entrarem no Globoplay pra poder contar, além de o dia amanhecendo e anoitecendo, você pode contar pela blusa da Gerluce. A Gerluce troca 14 vezes de blusa. Então, é isso. Se passaram 14 dias. Mas eu não me mapeei pela blusa da Gerluce, tá? Foi realmente. Amanheceu, anoiteceu. Amanheceu, anoiteceu. E no caderno eu ainda marquei o que se desenrolou nesses dias. Por exemplo, teve aqui, né, ó. Noite. O episódio em que a Joelle faz o ultrassom, ele começa à noite e aí amanhece. E aí eu contei a partir da hora que amanhece. E aí ela faz o ultrassom. Aí teve noite, dia, noite, dia, noite, dia. Aí teve o dia aqui, ó. Comecei a marcar o que acontecia. De dia, o Rogério voltou. Foi o dia que ele voltou. À noite, o Rogério some. Foi aquela semana onde se passou durante uma semana inteira só aquela noite do Rogério lá, o dia inteiro e a noite do Rogério. De dia, o Raul mendigo, que é quando a Gerluce vê o Raul na rua. Noite, Zenilda vê o beijo lésbico. Na noite daquele dia. De dia, Lorena se assume. De noite, Gerluce descobre que é o Raul, o pai da bebê. De dia, Lorena é expulsa. Logo no outro dia, né? De manhã ela é expulsa. À noite, Zenilda vai na chacrinha. Lembra que ela vai na chacrinha ver onde é que o filho dela tá? Dia, Consuelo chegou. No dia seguinte, foi o dia que a Consuelo chegou. Noite, Zé Maria vai preso. Naquela noite. Aí dia, não marquei nada. Noite, jantar no Ferete. E a Armin dá a volta da chacrinha. Aquele jantar da menina pra poder apresentar a Viviane. Pois é. Dia, Lucélia e Bagdá. É o dia que a Lucélia vê o Bagdá. Noite, Gerluce conta pra Lígia sobre toda a verdade. E o Célio morre. Dia, Crow aparece. Noite, invasão do Ferro Velho. Dia, nada de importante. Noite, Paulinho segue a Cláudia. Jantar da Arminda. Dia, Paulinho, Gerluce e a Zenilda pega no flagra, que é o que a gente tá comentando agora. Ou seja, 14 dias exatos. E ela passou de 5 meses pra 8. Foi demais, eu amei. Então, vocês estão entendendo a problemática de muitos capítulos se passarem ao longo de um único dia? Tinha uma coisa em Vale Tudo, eu já comentei, mas assim, vou comentar uma específica. Quando a Solange Duprat, a garotinha Duprat, ela volta da Espanha, porque ela descobre que a Odete é que mandou ela pra Espanha. Do dia que ela fala, estou voltando, se passa ali, mostrando a imagem mesmo. O dia anoitecendo, né? O sol se pondo, a lua saindo. Aí, a lua se pondo, o sol saindo. Anoitecendo, sol saindo. Aquela música, Sylvester's Skies, we're foreign guy, né? Se vocês lembram qual que é. E aí, deixar claro que se passaram 3 dias, 2 ou 3 dias. E aí a Solange Duprat volta. Por quê? Assim que ela falou, estou voltando, eu falei, contando. Porque se ela voltar no mesmo dia, eu vou falar, não, que avião é esse? Então, tem um lance de... Toda novela tem. Algumas semanas depois, sabe? Tipo, uma semana depois, 2 dias depois. Toda novela tem essa coisa dos dias se passarem, porque os dias têm que se passar mesmo. Então, pra mim, eu acho que Três Graças é muito redondo, é muito legal, é muito gostoso, a novela é muito gostosa. Mas pra mim, isso é algo a se comentar, entendeu? É um ponto a se trazer. Foram 14 dias desde que a Joelle falou que estava de 5 meses e, de repente, ela está de 18. Pra gente, foram muitos dias, porque foram semanas e semanas e semanas, e os autores sabem disso, né? A Globo faz novela, pô, desde a década de 60, 70, sei lá. Eles sabem como funciona a cabeça de quem tá assistindo, né? Um babado, ele pode acontecer nessa segunda, na próxima segunda pode ter acontecido milhões de coisas, entende? E na nossa cabeça tá tudo certo. Tanto que teve gente que falou, nossa, a Zenilda ainda tá com essa roupa, por que ela não trocou de roupa, gente? Que isso? Porque a galera não se deu conta que, assim, isso aqui tá se passando ao longo de uma tarde. A galera não se deu conta. Porque a nossa cabeça fica assim, o dia tá passando pra gente. Só que, é aquilo que eu já falei, né? Eu vou analisar
analisar, aí eu analiso, é babado. Então assim, pra mim, o grande furo, e eu sabia, eu tinha certeza que esse furo ia acontecer. A barriga da Joelle ia ser uma coisa que ia me chamar a atenção, porque eu tava contando a passagem de tempo da novela pela barriga dela. Mas tudo bem, vamos lá. Chegou o momento da Joelle ter esse bebê. Eu amei a perseguição de carro da Lena, não entendi direito por que ela aconteceu, mas a cena foi muito bem dirigida, foi muito divertida. Bateu o carro e a Joelle entrou em trabalho de parto, entre aspas, né, prematuro. E quem ajudou ela? A Samira. E o que me dava um negócio ruim era que a Samira, ela falava pra Samira, não, você vai levar minha filha, não vai? E a Samira não respondia, ela falava, não pensa nisso, vamos... A Samira, ela tava meio que acolhedora, não, minha menina, por favor, minha menina, venha, vamos fazer tudo certinho. Aquilo, gente, tava me dando um medo, assim, um negócio tão ruim, porque a Samira, quando ela precisa ser acolhedora, ela é acolhedora, sabe? Quando ela precisa passar confiança, ela passa, ela é horrorosa, ela é psicopata, né? E aí a Joelle foi, porque vamos, né? Sei lá, tá bom, vai, vamos. E aí aconteceu o parto e foi incrível, tá? Foi assim, que cena fantástica. A atriz que faz a Joelle, maravilhosa, ela já ganhou um 10, né, da colunista. Ela foi fantástica, as cenas dela foi muito boa, o desespero dela, a feição dela do filho ter desaparecido e ela sabe de toda a verdade, ela sabe por que tudo aconteceu. Aquilo tá incrível. O nascimento foi incrível, foi muito bem feito. O meu marido até comentou sobre isso, né, o Vitor, mandou um beijo pra vocês. Ele tá descansando porque ele que vai editar esse vídeo, né, então ele vai passar a noite inteira editando. Ele elogiou o nascimento da bebê, assim, ele falou, tá muito bem feito, meu, cortando o cordão umbilical, fantástico, assim, a cena foi, depois o bebê, né, de inteligência artificial, foi meio esquisito, de CGI, né, as coisas tudo misturado, foi meio esquisito, mas aí foi fofo demais, eu amei. E aí, Jorginho Ninja, né, Jorginho Ninja teve o final dele, finalmente, pra alegria de muitas pessoas que queriam logo que o Jorginho acabasse. Eu acho que a trama do Jorginho, ela foi sobre segundas chances, e por mais que parte do público tenha essa coisa, né, por causa do ator que interpreta o Jorginho, e tem muitas pessoas também que acham que tá errado romantizar de alguma forma o perdão da Gerluce e tal, mas a trama do Jorginho, gente, ela foi sobre segundas chances, ela foi sobre uma pessoa que errou muito e genuinamente se arrependeu de tudo que fez, e aí fica a critério, ao coração daquela pessoa a qual essa fez mal, conseguir perdoar, conseguir ficar ok ou não. A Gerluce não conseguiu ficar ok, e eu gosto porque abre a discussão. Muita gente comenta sobre o fato de que a Gerluce poderia ser um pouco mais maleável, realmente é sobre transformações, sobre segundas chances, e a Gerluce também já errou muito e já pediu segundas chances, inclusive vai pedir de novo segundas chances, né, pro Paulinho, mas teve muita gente que falou que gostou de até o final a Gerluce falar que ainda não é capaz de perdoar o Paulinho, porque é isso aí. Eu sou o tipo da pessoa, aí pessoalmente, tá, vou falar pra vocês, eu pessoalmente, gente, eu sou uma pessoa que assim, eu guardo zero mágoa, e tipo, eu nunca passei por um evento muito traumático, né, eu não sei como que eu reagiria a um evento muito traumático, mas já fizeram coisas pra mim das quais assim, pô, desprezível isso aqui, tá, isso aqui foi horrível e tal. Eu não guardo mágoa, cara, não guardo mesmo, assim, não guardo, eu sou uma pessoa assim que, tá bom, vamos lá, vamos seguir em frente, né, porque eu acho que a vida continua, e tá tudo certo, eu acho que segundas chances são válidas, né, mas tem a galera que guarda, tem a galera que assim, não, meu amor, você fez, você que pague, você que suma, e tá tudo certo. Eu gosto porque a novela, lá traz essa discussão pras pessoas, né, no fim das contas é isso, o Jorginho morreu, achei um pouco forçado ele ser deixado ali na chacrinha, na frente da igreja e ninguém ter visto, achei absurdo, tá? A gente tá falando de uma comunidade, a gente não tá falando de um bairro nobre de São Paulo, onde realmente dá 8h30, 9 horas, a gente não vê ninguém na rua. É uma comunidade, então assim, bares abertos, a gente já sabe que o bar onde o Leonardo apanhou, por exemplo, é próximo ali, né? Não é tão longe da igreja, então assim, acho difícil isso ter acontecido dessa forma. Muito louco a Samira ter saído de manhã, falado, um problema com o fornecedor e passado o dia inteiro fora, muito louco. Mas depois a gente descobriu que o Ferretti sabe dos esquemas da Samira, a Arminda também sabe dos esquemas da Samira, então talvez seja por isso que ele não cobre a Samira de estar ali, né? Porque a Samira passou o dia inteiro fora e é isso aí. Aí assim, a Joelle e o Raul, eles continuaram mentindo, né? Sobre o bebê. Foi muito legal o lance todo dela ter desaparecido, ter sido encontrada
dopada no hospital e sem o bebê, esse lance do tráfico de bebês, isso é muito legal que a novela traga realmente essa discussão. É uma coisa, pô, terrível. Nossa senhora, dói até o coração, né? Dá um gelo no coração um bagulho desse. Imagina uma grávida, entra em trabalho de parto, pensa que vai receber ajuda e é, putz, de alguém mal intencionado que ela tem o bebê e a pessoa leva o bebê e deixa ela dopada. Nossa, isso. Nossa, o coração chega aperta. E achei muito legal toda essa sequência, mas pelo que eu sei, até pela Joyce também, que teve filha, uma bebezinha, a coisa mais linda da minha vida, ela fala que elas são tomadas por um hormônio muito louco, e é um hormônio de proteção, né? No caso, quando você tá ali com esse lance do chamado, né, instinto materno da coisa, você tem uma coisa da proteção do bebê muito grande. Então, assim, a Joelle, ela, na hora desse nascimento, ela devia estar lavada por esse hormônio. É muito louco que ela não tenha falado. Eu acho muito louco ela não ter falado. Foi a Samira que trabalha lá. Vão atrás dela, busquem ela. Ela trabalha na Fundação Ferretti, foi ela. Foi em tal lugar, fizeram um parto, e é o seguinte, ela ficava... Porque assim, uma coisa que eu odeio também, e que é de novela mesmo, é como as coisas são explicadas, entende? Eu já vi que as coisas vai ser explicadas assim, a gente vendeu o nosso bebê pra pagar uma dívida de droga. Pô, não é assim que a história se desenrola. A Samira me cercou, eu não queria vender o meu bebê, eu era completamente contra. A história é outra, a história não é tão simples. Pelo menos na chamada parece que vai ser de uma maneira muito crua. E é claro, foi de uma maneira crua porque vai ter esse momento catártico aonde a Gerluce vai bater nos dois, né? Ela vai bater no Raul e vai bater na Joelle também. Isso eu achei o máximo. Mas tem uma maneira de contar essa história que, assim, dá pra compreender um pouco. Essa mulher cercou e ela conseguiu estar aqui no pior momento que a gente poderia estar passando na vida, que é o seguinte, o Bagdá ia matar o Raul. Ela chegou e disse, eu dou um jeito, eu pago. Você quer? Ela falou, e aí eu, vendo o Raul prestes a ser morto, se eu dissesse, não vendo o meu bebê, bala na cabeça do Raul. A coisa foi, beleza, e depois eu vejo o que eu faço. Depois eu vejo como eu fico com a minha filha. Então, assim, tem uma maneira de explicar essa situação toda, mas não, vai ser explicada de uma maneira bem mais ou menos, exatamente pra poder rolar esse momento catártico. E tá tudo bem, tá tudo certo. É novela. Já falei pra vocês, né? Coisas novelísticas, eu adoro. E aí, assim, eu só não consegui entender direito a Joelle não falar nada e o Raul não falar. Meu Deus do céu! Nossa, o povo tá com ódio do Raul e é uma coisa, né, que a gente voltou pra aquela era onde o pessoal ataca, né, o ator. Então, o ator que interpreta o Raul, ele veio a público falar que, gente, ele não é o Raul, que aquele é o personagem dele, que ele não é, por favor, não me ataquem. Mas isso é demais. Isso é demais, mas isso também mostra o quanto a gente compra as narrativas. É o quanto as pessoas, o público em geral, compra as histórias. E é por isso, assim, não tem nada a ver, mas é por isso que me preocupa muito esse lance da IA estar tão perfeita como ela está, entende? Porque as pessoas compram as narrativas. Pô, elas estão atacando um ator, porque elas estão com ódio do personagem. A mente não faz esse discernimento. Então, isso tudo é um perigo. Isso tudo é um grande perigo. Isso demonstra o perigo da mídia perante a sociedade. Mas também o fascínio, a loucura, que é tudo isso. Então, assim, o ator vir se manifestar, eu achei muito louco. Mas o Raul, completamente irritante. Meu Deus, conta logo. Conta pro seu pai. Conta pro seu pai a Samira. A Samira quer roubar o bebê, sabe? Assim, achei uma completa insanidade isso, sabe? Da parte do Raul e da Joelle. E é aquilo que a própria Gerluce falou. O tempo tá passando, minha filha. Quanto mais informação a gente tiver, melhor pra poder recuperar o seu bebê. Aí entra a Lena. A Lena eu não entendi. A Lena é uma vagabunda mesmo, né? Porque assim, ela tinha toda uma coisa pela Joelle, mas na hora que o bebê chegou... Ai, mas será que a Joelle tá bem? Ai, não sei. Ela meio que falou assim, ai, foda-se, vamos embora. E a Lena me irrita, tá? A Lena me irrita de uma forma tão grande. O jeito dela, o jeito sem noção dela, sabe? A Samira falando com ela tudo que ela tem que fazer ali pra continuar, ok. E ela cagando, sabe? Ela com o bebê assim, ai, meu bebê. Pô, Lena, peraí. Cara, um bagulho seríssimo, vocês fizeram. Aí assim, teve uma galera que levantou umas questões que são plausíveis, né? Falaram assim, cara, com o dinheiro que eles têm, eles poderiam contratar uma barriga de aluguel, né? A gente tem aí, sei lá, Lucas Rangel aí, com o marido dele que tem um bebê agora. Por que eles não contratam uma barriga de aluguel? Eles têm muito dinheiro. Gente, não faz sentido uma coisa dessa. Pra que vocês vão correr esse perigo? Que loucura é essa? Mas, enfim, é isso. Eles foram pra Europa com o bebê e eles realmente embarcaram. Eu achei isso uma doideira, porque agora como que vão encontrar? Eu quero muito ver como é que vai ser esse desfecho, assim, se a Joelle vai ficar dias e dias e dias sem o bebê. Como é que vai ser isso? Porque eles embarcaram. Aí, olha só, pelo amor de Deus, tá? O tempo tá contando. Europa não é vai e volta em 8 horas, tá? É Europa. Então, assim, os dias têm que se passar. Até eles pousarem lá na Europa, 2 dias pelo menos. Apesar que o jatinho foi direto, tá? Então, pelo menos um dia. Até eles voltarem, mais um dia.
Né? Então, pelo amor de Deus. Ai, Deus, é isso. Loucura. A Lena realmente é uma grande uma vagabunda, né? Ela não tá nem aí, ela ficou mesmo com o bebê. Eu achei que ela ia se compadecer com a Joelle. No final das contas ia, sei lá, falar pra ela, não, fica com o bebê, Joelle, vamos dar um outro jeito, Herculano. Não. E a Samira dá um medo, né? Que a Samira, ela deixa claro assim, mato todo mundo, tá? Mato todo mundo. Matou o Jorginho. Só que ela matou. E eu gostei que ela explicaram, né? Ai, gente, agora a gente bota tudo de uma vez, só que a minha cabeça já tá muito doida. Ela explicou como que não vão descobrir que o Jorginho foi assassinado, né? Porque ela deu uma injeção, só que ela não falou do quê. Absoluta, ninguém nunca vai perceber, porque eu injetei um componente que já tem no nosso corpo. Só que eu injetei em dose cavalar. Se o legista não forçar a barra, o laudo vai sair parada cardíaca antes mesmo do corpo esfriar. Né? E eu acho que isso é um tipo de responsabilidade que a Globo tem até de não contar isso, né? Mas segundo meu marido, foi potássio, se eu não me engano, que ela deu, né? Injeção de potássio nele, ele morre. Dá um bagulho lá nele, ele morre e não dá pra perceber, né? Mesmo o furo é muito pequenininho e tal, não dá pra catar. E tratando-se também de alguém da comunidade, tratando-se de alguém que poderia ter inimigos. Então, assim, muita coisa rola ali em torno do Jorginho Ninja. Gostei de toda essa trama, amei completamente. Aí tem um lance que eu quero comentar também, que é o quê? A dona do esquema do roubo do tráfico de bebês. Gente, eu já falei 10 vezes. É a Samira. Eu não sei. Eu acho que é porque rolou um boato, né? Que existia um dono do esquema que ninguém sabia quem era. Porque assim, eu não entendo a obsessão que as pessoas têm de achar que não é a Samira a dona do esquema. Ela é a dona do esquema. E isso já ficou claro. Ela pegou o dinheiro, ela deu o dinheiro do Raul, foi ela que contratou o médico, que pagou a equipe médica, que pagou todo mundo. É ela. Ela é a dona do esquema. E acabou. Mas isso aí, ó, eu já venho falando faz tempo. Que pra mim, isso sempre foi muito claro. Aí assim, Raul fica doido, fala, Samira, vou te entregar pra polícia. Samira diz, você vai entregar sua própria mãe. Aí uma verdade que todo mundo já meio que desconfia, todo mundo já meio que sabia, né? A Samira é a mãe do Raul. Aí o Raul vai confrontar a Arminda e ela não deixa, ela meio que não abre o jogo sobre isso. Mas o Raul catou que realmente tem uma verdade aí. Eu amei, eu estou completamente obcecado pela cena entre Arminda e Samira. A Arminda dando um tapa na cara da Samira, a Samira virando com aquele olhar que ela faz. Aquele olho que parece que o olho dela tá fundo e sem vida, né? A Fernanda Vasconcelos é muito boa. A discussão entre elas, o jeito. A Grazi Massafera é muito boa, cara. Ela é muito boa, assim. Nossa senhora. O jeito que ela foi pra cima da Samira, assim, de forma séria e inteligente, questionando. A Samira deixando claro que... Ela deixou claro, aparentemente, né? Ela vai falar pra todo mundo. É o seguinte, vocês me ajudam, tá? Todo mundo aqui, vocês me ajudam. Porque se eu cair, eu vou levar todo mundo. Vou levar a Arminda, vou levar quem me ajudou no parto, vou levar todo mundo. Então é melhor a gente dar um jeito nessa situação. Eu tô adorando isso. E é isso. Na verdade, nem o Ferretti sabia, aparentemente, né, que o bebê da Samira tinha sido comprado pela Arminda. Só que o Ferretti, ele perguntou pra... A primeira coisa que ele perguntou é, a Samira falou quem é o pai do Raul? Por quê? Eu acho que ele é o pai do Raul. Aí vira uma lambança. Aí a novela vira uma completa lambança, né? E isso já tinha sido dito, tá? No X já tinha vazado já que ele era o pai do Raul e todo mundo zoava, né? Falava assim, aí você não queria um filho hétero? Você não queria neta? Ó, já tem tudo. Filho hétero, neta, já ganhou tudo já, sendo pai do Raul. Então, é muito louco. O Raul é registrado pela Arminda e o Rogério, mas é filho do Ferretti. Então, assim, o Raul tá enfiado nesse lance da Fundação Ferretti até o talo, né? Ele não consegue fugir disso. Muito louco. Eu amei. Aí, eu não entendi uma coisa. O Rogério liga pro Raul, fala, vem morar comigo. Se, por acaso, eu te convidasse pra vir morar aqui na Aclimação de novo, comigo... O Raul, eu vou, faz as malas, tudo. E aí o Rogério manda presente pra ele lá na chacrinha. Que aí chegou um violão, né? Pra ele poder tocar um violão, cantar e tal, mostrar que ele tem uma coisa com a música. Provavelmente o fim do Raul vai ser com alguma coisa com a música, né? Vai fazer sucesso com a música, alguma coisa assim. Eu não entendi. E aí me irritou tanto o Rogério falando lá durante aquela reunião que ele fez com todo mundo pra falar, vamos destruir o Ferretti, a Arminda e tal. A Gerluz falando, o Raul não vê a hora de vir pra cá. E ele, na hora certa ele vai vir. Ah, ele tá doido pra voltar pra cá, né? E ele vai voltar. Na hora certa, ele vai voltar. Eu não suporto ver o Rogério falar na hora certa. Porque só o que ele sabe falar nessa novela é... Não, na hora certa ele vai ter o que... Na hora certa... Ai, Rogério, que irritante que é você falando na hora certa. E vamos esperar esse plano dele. Nós estamos aí, falta pelo menos 50 capítulos, o que não é muito. Não é muitos capítulos. E vamos ver como é que vai se desenrolar a trama. Porque agora vai ser recuperar o bebê da Joelle. E os dias precisam passar, gente. Pelo amor de Deus, viagem à Europa. Recuperar o bebê da Joelle. Aí vai ter a trama das três
Três Graças, que vai voltar com força total, e a queda do Império lá do Ferete, dos remédios falsos, que também promete ser, acho que, uma das últimas coisas que vai acontecer aí na novela, né? Acho que vai estar articulado mais ou menos dessa forma. O Ferete, como ele já deixou claro, já esvaziou lá a casa de farinha, então vai ser um pouco mais difícil pegar o Ferete nessa, mas vamos ver como é que vai desenrolar esse lance todo. Até a mulher lá, a secretária, falando pra Zenilda, não me pede mais isso não. Ela falou, o que é isso? Tá com medo de ser demitida? Ela falou, não, tô com medo pela minha vida. Eu temo pela minha vida, não pelo meu emprego. Não é medo de perder meu emprego. Eu tô com medo de perder minha vida. E a Zenilda olhando e tipo, Zenilda, porra, você acha que o Ferete... O Rogério não falou que o Ferete tentou matar ele, Zenilda? Acorda, acorda. Ele pode tentar matar você também. Ai, gente, é isso. Três Graças pegando fogo, deliciosa. Comentem aí, me perdoem esses dias que eu fiquei. Comentem aí o que vocês estão achando da novela. Agora, toda semaninha vai estar aqui de novo, hein? Já me estabeleci, já tá tudo certo. Comenta o que vocês estão achando da novela, do andamento, tudo que vocês mais gostaram, da barriga da Joelle que tá babado. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.